poder estar aqui com os irmãos. 1 Reis 19, a partir do versículo de número 19. E aqui a gente vai pegar o finalzinho de uma história. Versículo 19 diz o seguinte: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vai e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com o equipamento dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Uma palavra de oração. Pai Celestial, eu queria falar um pouco sobre essa questão, né? Entendendo o chamado para poder cumprir a nossa missão. A vida cristã ou a vida cotidiana, irmãos, ela é um desafio diário. Todos os dias o mundo espera de nós uma resposta cristã a todas as demandas que nós temos. Por quê? Porque as pessoas não olham para nós apenas como pessoas que vivem dentro de uma sociedade, mas olham para nós mediante aquilo que nós professamos ou aquilo que nós, como cristãos, alegamos servir. Então, o mundo, em todo momento, espera de nós uma resposta cristã a todos os desafios que a gente encontre na nossa vida, né? Nossa expectativa como cristão é sempre ver a mão de Deus, é sempre ver o agir de Deus, é sempre buscar a presença de Deus. Oramos aqui com expectativa para que o Senhor opere na vida daquele jovem que precisa, né, de cuidados, e cremos que Deus pode agir de maneira sobrenatural e a gente ter boas notícias, amém, irmãos? E na nossa vida também, eu lembro minha época de juventude, pastor Álvaro até falou aqui, havia uma expectativa no meu coração. A partir do momento que eu cheguei a esse lugar, que eu rendi a minha vida ao Senhor, uma expectativa de servir ao Senhor, de fazer o melhor, sempre esteve dentro de mim. E nós, né, como cristãos, precisamos sempre procurar dar o nosso melhor. O profeta Elias, esse homem extraordinário que a palavra fala sobre muitos aspectos, era um homem que tinha uma devoção e uma obediência ao Senhor. Elias aparece num cenário caótico onde o povo de Israel havia se desviado. O rei Acabe, que foi considerado um dos piores reis que a história de Israel já teve, né, recebe ali uma palavra profética do profeta Elias, sentenciando aquele povo a um tempo de seca. Elias foi um homem extremamente obediente, mas entendem, irmãos, Elias era um homem, né, que tinha, como eu vou dizer, se fosse nos dias de hoje, Elias seria com certeza um fenômeno. Elias orou para que não chovesse, e quase 4 anos não choveu. Elias orou para que chovesse e voltou a chover. Elias orou e fogo do céu desceu. Irmão, você tem noção de uma coisa? Você orar, fogo do céu vir, né? Elias com certeza estaria nas evidências, mas Elias era um homem como nós. Elias era um homem comum. E num determinado momento, depois de fazer todas essas coisas, de ter todas essas demandas, de ter o seu nome aclamado, Elias viveu um momento difícil. Elias viveu um momento, né, podemos dizer aí, de dificuldade, de desafios. Alguns relatam até que foi um momento sombrio, onde Elias chegou a pedir a morte, né? Talvez hoje, naquela época não haveria, né? E o pastor Álvaro tem muito mais qualificação para dizer sobre isso do que eu, mas há muitos teólogos e há muitos pastores que especulam que Elias viveu um momento de grande depressão ali, aonde Deus, de alguma maneira, tratou e cuidou daquele homem, porque aquele homem, né, que fez fogo descer, que fez com que chuva parasse, que chuva caísse, em um determinado momento chegou ao ponto de não querer fazer coisa nenhuma, a ponto de Deus ter que alimentá-lo com pão e água. Por quê? Porque aquele homem tinha perdido totalmente a vontade de viver. Falou, eu não sou melhor do que ninguém, me mata agora, Senhor, termina a minha vida. E Deus ali com amor, com graça e com misericórdia fez o quê? Falou, Elias, come, bebe, que o teu caminho é longo. E aí Elias chegou até o Horebe, o monte de Deus. Naquele momento ali, Deus trabalhou no coração daquele homem. Deus tratou aquele homem. Deus revigorou no coração de Elias novamente que ele ainda tinha algumas coisas a fazer.
E aí o texto que a gente lê é o início de algumas instruções que Deus havia dado a Elias, que ele deveria, de alguma maneira, né, ungir o profeta Eliseu como um profeta em seu lugar. Quer dizer, Eliseu como um profeta em seu lugar. E nós podemos perceber algumas coisas, irmãos. Todos nós queremos ter uma vida com Deus. Todos nós acreditamos numa chamada. Nós que somos novos ou que chegamos há pouco tempo na igreja, temos uma expectativa de saber o que Deus tem para mim. Qual a expectativa da nossa vida com Deus? Quando eu cheguei aqui, eu queria entender o que Deus queria para mim. Eu espero que você que está chegando, você que é novo, ou você que de alguma maneira passou um tempo inativo, tenha essa expectativa no coração de entender o que Deus tem para você, porque Deus tem coisas para nós, irmão. Deus chama cada um de nós a fazer o nosso trabalho como igreja do Senhor. Muitas das vezes deixamos apenas na questão do líder, deixamos na questão do pastor, mas todos nós temos um papel a desenvolver no reino de Deus. E a chamada daquele homem, a chamada de Eliseu, né, começa naquele momento. Mas muitas das vezes, irmãos, falamos e ficamos tão presos a essa questão da chamada e esquecemos algumas coisas importantes. E eu queria fazer aqui uma pequena distinção entre chamado e missão, porque chamado e missão parecem a mesma coisa, mas não são. Muitas das vezes confundimos uma coisa com outra e nos frustramos, porque chamado é a capacitação de Deus para a nossa vida, para realizar a obra que Ele nos capacita a fazer. Quando somos chamados por Deus, Deus dá uma capacidade sobrenatural a nós para que a gente possa realizar aquilo que Ele nos chamou a viver. Né? Agora, a missão é aquilo que Deus muitas das vezes usa para treinar o nosso chamado para Ele. Ou seja, muitas das vezes, antes do chamado, temos que desenvolver uma missão. E nós vimos isso claramente na vida desse homem, Eliseu. O texto vai dizer o seguinte, irmãos, que Eliseu, entendendo tudo aquilo que Elias havia feito com ele, pede para ir beijar os seus pais, né? Chega ali, ele oferece aquela junta de bois que ele estava trabalhando como holocausto ao Senhor, e o texto diz que ele seguia o profeta e o quê? O servia. Precisamos entender que toda missão começa com serviço. E Davi, né, são exemplos claros, e tem muitos outros. Entenda, Davi, o jovem pastor, estava lá no campo. O profeta, né, foi à sua casa, um homem mais importante da nação, estava lá, na casa de Jessé, seu pai, para ungir um rei. E Davi estava trabalhando. Davi estava ali, naquele momento. Até que num determinado momento, o profeta diz, olha, acabou, Samuel disse, ó, acabou teus filhos? Não, tem um mais novinho, está lá no campo. Ele falou, manda chamar que enquanto eles não chegar, nós não nos sentaremos à mesa. E aí, naquele momento, Davi é ungido o rei sobre Israel. Há uma unção, há um chamado. Mas Davi foi rei no outro dia, irmãos? Sim ou não? Não. O que Deus fez com Davi? Assim como Deus fez com Eliseu, também fez com Davi. Ele aproximou Davi de Saul. Davi passou a ser o músico de Saul, aquele que tocava o instrumento quando o espírito maligno da parte do Senhor vinha até Saul. De alguma maneira, Deus aproximou Davi para uma missão. Qual era a missão? Servir o rei. Davi foi crescendo no seu chamado. Davi foi desenvolvendo a sua missão até que ele estivesse pronto para o chamado. Há muitas pessoas que confundem isso e acham que tem que cumprir tudo. Ah, não, Deus me chamou e não espera o tempo, não quer servir, não quer se submeter. Irmãos, o chamado de Deus envolve muito serviço na nossa vida, principalmente porque há coisas que nós precisamos aprender. Uma das coisas que nós podemos ver na vida do profeta Eliseu é que ele nunca ousou receber de Elias mais do que o profeta havia lhe pedido. Você não vê na Bíblia Eliseu dizer assim, ô Elias, você me chamou para isso? Para ser teu moço? Para ser teu escravo? Não, o texto diz que Eliseu entendia que o seu tempo ia chegar, mas enquanto isso não acontecia, ele o quê? O servia. Davi serviu Saul
O ciúme que Saul tinha era fruto da sua insegurança, mas em momento nenhum a Bíblia diz que Davi tentou puxar o tapete de Saul ou Eliseu tentou puxar o tapete de Elias. Eles serviam fielmente aqueles homens até que o tempo do seu chamado se cumprisse e eles estivessem preparados. Você que é novo, você que chegou aqui ontem, entenda, ainda que Deus tenha um chamado para a sua vida, muitas das vezes Ele te chama a uma missão. E essa missão, muitas das vezes, vai começar nos lugares que talvez você precise aprender algo. A gente olha e pensa, ah, não, cheguei, sou pastor. Não, pastor está sempre aprendendo. Você está sempre aprendendo, né, pastor? 37 anos de ministério, quer dizer, né, pastoral ordenado, né, podemos dizer isso. Mas antes ainda tinha juventude. Então, se a gente for usar, está mais de 40 anos no ministério, aprendendo. Às vezes a gente acha assim, não, cheguei à posição. Não, às vezes Deus nos coloca numa posição, mas Ele nos treina numa missão para que a gente desenvolva o nosso chamado com excelência. Se eu te dizer, se Eliseu tivesse sido profeta no outro dia, ia ser um desastre. Se Davi tivesse sido rei no outro dia, seria um desastre. Mas a missão preparou aqueles homens para que eles se tornassem um dos maiores profetas e o outro um dos maiores reis de Israel. Muitas das vezes Deus vai te treinar numa missão que você talvez até não goste, mas aquilo vai te preparar para tudo aquilo que Ele tem no resto da sua vida. Muitas das vezes, irmãos, queremos a glória, mas não queremos nos submeter. Irmãos, o maior exemplo está na Bíblia. Filipenses 2 vai dizer que Jesus se humilhou, assumindo a forma de servo. Entenda, se Jesus se humilhou, assumindo a forma de servo, a gente tem que assumir esse papel sem sequer reclamar. E a gente às vezes fala, não, porque o pastor não consegue ver o meu chamado. Não, às vezes o pastor está te treinando. Às vezes o pastor está te moldando. Às vezes o pastor está te tratando. A Bíblia não é clara aqui, irmão, mas Elias, muitas das vezes, tratou algumas coisas em Eliseu. Saul, mesmo com defeito, irmãos, tratou, né, Davi. Pastor, você não sabe quem é o meu líder, você não sabe de onde eu vim. Às vezes até um líder ruim te trata para que você não repita os erros dele. Deus está dizendo, ó, vou te permitir você viver isso, mas quando você chegar àquela posição que eu sei que você vai chegar, que eu estou te preparando desse jeito, você não pode errar. A missão, né, é importante. O chamado nos capacita. Deus nos chama e nos capacita para desenvolver a sua obra, mas a missão nos prepara para um chamado. Talvez você ainda não chegou lá e não entende. Entende? Há um processo, há uma missão que talvez Deus esteja te conduzindo para que você chegue aonde Ele quer, mas Ele chegue preparado. Você chegue preparado. Irmãos, eu louvo a Deus por todos os anos de preparo que eu tive. A vida cristã, irmãos, é uma vida de desafios. Eu tenho 10 anos de casado, ainda estou aprendendo. Estou engateando nessa área. Dá piso na bola. Mas entenda, para um cristão, talvez eu tenha casado tarde. Muita gente pensa, poxa, eu casei com 36 anos. Eu tenho essa cara de novo, mas eu vou fazer 47, irmãos. Eu vi a Bia nascer. A Bia casou. Olha que bênção do Senhor. Né? Mas entenda, muitos anos eu me perguntava, Senhor, por que que a estrada parece nunca ter fim? E muitas das vezes eu estou te preparando para algo. Às vezes, irmão, a gente não entende que a gente está num processo onde a missão está preparando a gente para aquilo que Deus nos chamou a fazer. Seria maravilhoso se a gente se formasse, tivesse um chamado e o pastor falasse, não, você já está pronto. Às vezes, irmãos, o pastor sabe que a gente não está pronto. Às vezes o pastor precisa trabalhar alguma coisa em nós. Às vezes um amigo, um líder espiritual, precisa trabalhar uma área que a gente sabe que precisa melhorar. Que no fundo a gente sabe que precisa de cuidado. Para que a gente possa ser alguém que vai fazer com excelência.
Por que eu digo isso, irmãos? Eu falo para minha esposa, eu casei no tempo certo. Às vezes a gente fica nessa paranoia. Não fique. Deus tem o tempo para tudo. Eu te digo, se eu tivesse casado antes dos 30 anos, eu teria basicamente me divorciado. Eu não estava preparado para viver uma vida de casado. Muitas das vezes a gente não tem a capacidade de enxergar que a gente não está preparado para algumas coisas e que Deus ainda precisa tratar algumas situações dentro de nós. E isso vai nos fazer com que a gente entenda e viva uma vida de excelência. Eliseu serviu, e quando o momento dele chegou, ele falou assim, olha, você me serviu tão bem que eu vou te dizer, o que você quer? E aí naquela hora ele foi ousado, eu quero porção dobrada do teu espírito. E aí Elias falou, dura coisa você pediste, mas se você vê eu ser tomado, que se cumpra. E nós vimos que Eliseu se tornou um dos maiores profetas que a nação de Israel já teve. Fazendo milagres e, entenda, a gente fala dos milagres, mas Eliseu era um homem de oração. Era um homem que não desistiu. Você acha que em determinado momento Elias falou, você fica aqui? Ele falou, não, eu vou atrás de você até você me abençoar. Todo mundo sabe, seu senhor vai ser tomado hoje. Aí ele falou, fica quieto aí. E ele dizia, ele falou, eu vou em tal lugar, fica aqui. Ele falou, não, eu vou atrás de você. Por quê? Porque aquele homem, ele não via a sua tarefa, a sua missão como um peso. Era um prazer servir ao Elias. Era um prazer servir ao Senhor. Quantas pessoas às vezes não têm prazer em servir, irmãos? Diz, eu tenho que fazer. Irmãos, Deus já nos deu coisas maravilhosas. Então, quando vier esse lugar, tenha satisfação naquilo que Ele te colocou na mão para fazer. Irmão, for arrumar uma cadeira. Arrumei muita cadeira lá na frente. Inserei muito aquele negócio verde, como é que é o nome daquilo? Ardosa. Irmãos, era uma satisfação. Eu ficava esperando alguém me chamar. Vamos limpar a igreja. Por quê? Porque eu estava dando meu serviço ao Senhor. Às vezes, irmãos, o que Deus espera de nós é um coração disposto a servir. Mas o que a gente precisa entender é que chamado é uma coisa e missão é outra. Chamado é o que Deus capacita. Missão é o tempo que Deus prepara para que você cumpra o seu chamado. E nós precisamos aqui desenvolver isso. E eu já estou aqui finalizando. E eu quero que você entenda uma outra coisa importante. É que o chamado nos capacita para o propósito de Deus. A partir do momento que nós cumprimos com excelência a nossa missão, estamos então prontos para desenvolver o nosso chamado no Senhor. Deus vai desenvolver na plenitude todo o chamado que Ele tem para nós, quando nós entendermos que toda a missão que recebemos do Senhor é uma oportunidade de trabalho e também de crescimento espiritual na nossa vida. Há pessoas que dizem, eu não preciso mais ser preparado, eu já estou pronto. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está pronto nada. Sempre haverá um desafio, sempre haverá uma coisa onde Deus vai te desafiar a ir adiante. Irmãos, Deus é infinito na sua graça e na sua misericórdia, mas Ele também é soberano nos seus desafios. Quando eu falo com os irmãos, aí as pessoas pensam assim, poxa, mas que coragem, sair daqui do Rio de Janeiro e ir para São Paulo, né? Depois de 11 anos, uma igreja pronta, começar tudo do zero. Irmãos, ninguém é corajoso, nós apenas cremos naquilo que o Senhor tem nos conduzido e a gente quer ser fiel. Deixa eu te dizer um negócio, irmãos. Minha vontade humana era chegar para o pastor Álvaro e dizer, olha, pastor, eu estou saindo lá de Miguel Pereira, vou abrir uma igreja lá no Santiago, tá? Você não se importa, não? Tá longe do Senhor, mas estou perto de casa. Mas não foi isso que Deus falou. Deus falou, eu quero te levar para outro lugar, eu quero te levar para outro estado, eu quero te levar para que você faça o que eu quero lá. Irmãos, e aí a gente não bate o pé. Sabe por quê? Porque a gente entende que muito mais importante que um chamado que Deus nos deu é cumprir a sua missão aonde Ele nos chamar para ir. Vai ser um desafio, claro, vou estar longe da família, vou estar longe da minha casa, onde eu nasci, vivi quase meio século,
vou estar longe dos meus sobrinhos, vou estar longe da minha mãe, vou estar longe da minha sogra, mas entenda, tudo isso vale a pena por um motivo. Eu estou cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. E se Ele chamou, Ele vai garantir, irmãos. Isso faz você andar 200 quilômetros com um carro ruim e estar chegando em casa. 5 minutos depois, irmão, de chegar em casa, eu e Erika já estava preparando o mês que vem. Eu sei, vocês são doidos. Eu não estava pensando no carro, eu estava pensando, Érica, no mês que vem nós já temos um outro culto. Porque dentro de nós está fervendo algo de Deus, irmão. Então, não desperdice isso. O chamado de Deus na nossa vida deve ser uma prioridade, sim. E Deus, Ele capacita a nossa vida quando Ele nos chama para realizar o seu propósito. Se Eliseu tivesse desistido de servir a Saul, se Eliseu tivesse desistido de servir a Elias, ele talvez não tivesse sido o profeta que foi. Se Davi não tivesse servido a Saul, inclusive tendo perigo na sua própria vida, talvez Davi não fosse o rei que fosse. E se você talvez não vivesse os desafios que você vive, talvez você não seja aquilo que você é hoje. Pare para pensar, irmão. Ninguém gosta de desafio. Romanos 12 diz, né? Sede paciente na tribulação. Ninguém gosta de tribulação, irmão. Ninguém gosta de tempo ruim. Todo mundo gosta de bênção financeira, todo mundo gosta de saúde, todo mundo gosta de ter tudo correndo nos trilhos. Mas entenda, quando o desafio chega, o que nos mantém de pé é a certeza de que Deus está conduzindo a nossa vida. Pode estar dando tudo errado, irmãos, mas Deus é aquele que conduz a nossa vida. Nada dura para sempre, irmãos. Se você está vivendo um tempo bom, se alegre, celebre, adore. Mas deixa eu te dizer, vai passar. Se você está vivendo um momento ruim, persevere, permaneça, porque também vai passar. Não há nada que dure. O chamado nos capacita para o propósito de Deus. Há pessoas que são chamadas a uma vida com Deus, mas se frustram por achar que por serem chamados e capacitados, tudo vai se desenrolar às mil maravilhas. Não, às vezes é difícil. Permita aqui usar um outro exemplo, esse não é meu, vou usar um exemplo do pastor Álvaro, que eu lembro que ficou gravado na minha memória. Pastor Álvaro, quando veio para cá, morava em Jacarepaguá. Estive lá hoje de manhã, lá na igreja de Filipe. Que igreja maravilhosa. Adorar a Deus com os irmãos lá. Mas o pastor morou na Taquara, né, pastor? Eu lembro ele naquele Scott X dele, né, pratinha, e voltava. E ele conta uma história que ele dava aula, e uma época estava muito pesado, estava no banco, dava aula. Um dia ele chegou em casa chorando e falando, eu quero largar tudo. E aí falou com a Mônica, aí a mulher geralmente faz um cafuné, eu acho que ele queria ganhar um... E aí, naquele momento ali, ele estava disposto a abandonar tudo, porque estava tudo pesado. E aí, irmãos, tu imagina, às vezes a gente faz isso e a esposa é mais emocional, fica preocupada. Eu imagino que a Mônica passou a noite, talvez em oração, preocupada. Meu Deus, como é que o Álvaro está? E aí, no outro dia, eu lembro que a primeira pergunta que ela fez para ele, e aí, Álvaro, vai desistir? Ele falou, Mônica, hoje é outro dia. E foi. Por quê? Porque a vida de quem é chamada não está livre de problemas. Você vai ter 1000 razões para desistir, mas uma vai te manter de pé. Deus te chamou. E se Deus chamou, irmão, não importa. Como eu falei, talvez você pense, ele é doido. Eu e minha esposa, a gente tinha muito motivo para falar assim, ei, isso é coisa da nossa cabeça, vamos deixar esse negócio. O carro já deu problema, já é um indicativo de que Deus não quer. Mas nós falamos assim, nós vamos de ônibus, vamos de avião, vamos de foguete, vamos de nave espacial, mas mês que vem nós vamos. Sabe por quê? Porque a missão que Deus nos deu, irmãos, nos prepara para o chamado que Ele tem para nós. Um dia, talvez, né, eu sonho com uma igreja lá em Taubaté e, de repente, uma igreja em outra área de São Paulo, mas alguém tem que começar. Alguém tem que ir. Alguém tem que ser o precursor. Alguém tem que fazer. Essa igreja existe porque alguém largou a sua vida e veio. 37 anos, né, pastor? Olha que benção. Hoje é morador de Queimadas, né? Muitos anos. Está mais de 20 anos em Queimadas, né? 25 anos em Queimadas, olha que benção.
E eu estou animado, irmão, porque em toda a minha vida, converti aqui com 19, ou seja, estou com 46, mais de 20 anos, que eu não sei o que é almoçar em casa num domingo, porque eu sempre sirvo em outro lugar. E a gente está fervendo na expectativa de que nós vamos morar na cidade onde a gente congrega. Olha que bênção de Deus, irmão. E eu irmão, estou com quase um ano inteiro fechado de visita, porque todo mundo está dizendo que vai, né? Espero que vá mesmo, né? E eu e minha esposa aguardamos com expectativa. Eu falei para a igreja de Miguel Pereira, ó, vocês quando forem lá, né, vão ser muito bem-vindos, porque o grande pesar que nós temos é, às vezes, não poder oferecer aos amigos, aos que nos partilham da nossa vida um lugar. A gente fica na igreja, e aí não é a nossa casa, embora os irmãos respeitem tudo, mas não é como está na nossa casa. Mas lá em São Paulo, nós vamos morar lá. E por isso Deus talvez nos mandou para longe. Por quê? Porque se fica por aqui, a gente ia ficar naquela mesma... A gente ia cair naquele vício de falar assim, não, Queimados é perto, vamos ficar por aqui mesmo. Eu não vou te levar para um lugar bem longe, que agora você não vai ter como dizer Queimados é perto, né? E agora, irmãos, nós entendemos o seguinte, que tudo que Deus faz tem um propósito. Se a sua missão ela tem sido uma missão de ensino e você tem de alguma maneira se sentido cansado, continue. Deus está te preparando para algo que Ele sabe que será excelente. Quando o chamado chegar, irmão, quando a missão se completar e o chamado de Deus se completar na sua vida, você vai ver o quanto você aprendeu. Porque o chamado de Deus nos capacita para uma vida com Ele. Então, não desanime. Não deixa para amanhã. Tem gente que diz, amanhã. O dia é hoje, irmãos. Talvez Deus esteja te chamando para uma missão hoje. Talvez Deus esteja te chamando para ser um braço forte nessa igreja hoje. Ou aonde você está. Tem pessoas que visitam. Talvez lá onde você está, o seu pastor precisa que você se apresente e diga, olha, eu estou aqui. Deus me chamou e eu quero servir. Porque o chamado começa com missão. E missão começa com serviço. Porque o nosso Deus foi o primeiro a nos servir. Amém? Feche os seus olhos nessa noite e vamos orar ao Senhor.